É vergonhoso, é vexatório, é humilhante. Não o que aconteceu hoje com o Corinthians. O que vem acontecendo nos últimos 4, 5, 6 anos. 7, 8, mesmo com títulos, não pode disfarçar tamanha incompetência. É muita coisa pra falar. E nem tanto focado no jogo de hoje. O jogo de hoje é um estopim. É É a ponta do iceberg de tragédia após tragédia, de tristeza após tristeza, de dor após dor nos últimos 5 anos de Corinthians. O torcedor corintiano não sabe o que é felicidade. Com o Corinthians não sabe. Sensação minha, tá? Uma sensação minha, já passou da meia-noite, eu nem sei, não sei. Mas se nesse 25 de novembro de 2023 André Luiz de Oliveira ganhar a presidência do Corinthians, a sensação é que acabou. O Corinthians vai declarar o fim, falência, acabou o Corinthians. Se o André Luiz de Oliveira, conhecido como André Negão, ganhar a presidência do Corinthians, a sensação do torcedor corintiano é que fecha as portas. Fecha as portas porque acabou. Acabou uma instituição de 113 indo para os seus 114 anos. Acabou. Foi 5-1 pro Bahia, que poderia ter sido 6, poderia ter sido 7, poderia ter sido 8. 8-0, 9-0 era mais justo. Porque o Bahia criou pra isso. O Bahia jogou futebol pra isso. O Bahia entrou concentrado pra isso. O torcedor corintiano não consegue ter esperança. Não consegue ter esperança. A gente entra pro jogo de hoje pensando, hoje o Corinthians vence o Bahia. Desculpa. E acaba de vez o risco contra o rebaixamento. Acabou. Vamos pensar em 2024. E o que o Corinthians me faz? Toma de 5-1 pro Bahia. A maior derrota da história da Neoquímica, da Arena Corinthians, a maior. A maior em 10 anos de estádio, a maior humilhação que o Corinthians sofre em casa. Mais humilhante que 5-1 Flamengo, que estava sem torcida e é o Flamengo. O Corinthians hoje perdeu por um time que estava na zona de rebaixamento. De 5-1 em casa. E a sensação é que era para ter sido mais pro Bahia e que amanhã na eleição do Corinthians pode ser o fim dessa instituição aqui, ó. Pode ser o fim. Acaba amanhã. Acaba amanhã. Essa é a sensação. Se vai ser, se não vai ser, se o André Negão vai ser o melhor presidente da história do Corinthians, eu não sei. Mas se eu tivesse 200 milhões para apostar, eu apostava que o Corinthians acaba amanhã. Que a gestão de André Luiz de Oliveira vai ser a pior da história do Corinthians. Vai afundar o Corinthians. Um cara que não sabe o que é transfer ban. Um cara que é do mesmo grupo que tá no poder aí há 15, 20 anos no Corinthians. E tá lá. Sendo vice-presidente, tendo seus cargos. Numa diretoria que deu títulos pra gente. A primeira passagem do André Sanches, Mário Gobi, deu título. Roberto Andrade, deu título. Mas o título no mascaro que essa gestão fez. Um clube que deve 1 bilhão e 800 milhões de reais. E se não for mais, porque isso é o que a gente sabe. E aí o Duílio me vem falar que a gestão dele é excelente. É excelente. Tem algo de muito errado acontecendo. Eu tinha coisas pra falar do jogo de hoje. Eu tinha. Ia ter palavras duras para o Wesley, por exemplo, que eu não aguento ver usando a camisa do Corinthians. Mas é um garoto. E os jovens não são culpados. Matias Rojas entra com uma displicência e erra um passe que decreta a derrota do Corinthians. O 4-1 do Bahia. O Gil faz 2 pênaltis. O Cássio vai 3 bolas no gol, é 3 gols. Então, desculpa. Eu poderia vir aqui falar que o Wesley é pior que o Cleison, que pra mim é. O Wesley é pior que o Cleison. Eu poderia vir aqui falar que o Felipe Augusto não tem futebol pra jogar no Corinthians, não demonstrou até hoje. Eu poderia vir aqui falar do Matheus Bidu, que dói. Dos ídolos aí do Corinthians, que não tem mais condições. Fábio Santos, Gil, Fagner, que pra mim não fez uma péssima partida hoje, não teve culpa em nenhum gol. Mas que se dane. Minha vontade real é chegar aqui e falar um palavrão pra cada jogador do Corinthians. Um só não, um é pouco. Mandar pra aquele lugar, xingar a mãe.
Mas eu não sou assim. Mas esse time vai me fazer coringar. Do seu Cássio também, que vai 3 bolas no gol. O pegador de pênalti. 2 pênalti, 2 gols. Mas o que... Aí você vê o final do jogo, os experientes tocando a bola pra acabar logo, pra humilhação de ser maior. E os jovens, o Pedro, o Wesley, o Felipe Augusto, o Matheus Araújo, pegando a bola e falando: vamos, vamos, aqui é Corinthians, a gente tem que dar o nosso melhor, vamos. E por isso eu não vou criticar eles do jeito que eu queria. Pra mim o jogo de hoje é o de menos, é o de menos. A postura dos jogadores em entrar em campo é o de menos. E vou falar uma coisa, o tomar um gol no início do jogo para um time que está disputando a zona de rebaixamento 2, né? Contra um time e para um time, os dois disputando a zona de rebaixamento, vai no psicológico. Afunda a equipe. E é importante destacar também que o Corinthians não tem. O time profissional masculino do Corinthians não tem psicólogo, gente. Não tem psicólogo. E a gente sabe como é o mental dessa equipe, né? Se toma um gol, a gente sabe que não empata. E se faz um gol, a gente sabe que toma um empate. Depois do jogo do Grêmio, eu achei, agora mudou. Agora nós vamos com tudo. Agora é 2024, agora entrega as taças. Mas a sensação de tristeza, de impotência por não poder fazer nada. Não poder fazer nada. E falei do André Luiz, mas pra mim o Augusto Melo não passa confiança nenhuma com propostas faraônicas. Mas pelo menos é uma mudança. É uma tentativa de mudança. É o fio de esperança que resta. Mas não quer dizer nada também, né? Vir fazer o vídeo me acalma. E é por isso que eu gravo, porque a vontade que eu tava hoje de gravar é nenhuma. O Corinthians acaba com o final de semana, com a sexta-feira de qualquer um, cara. E seu time tá tomando de 3-0 em casa e você pensando, a gente é o Corinthians, a gente vai virar, a gente vai empatar, a gente vai virar, aqui é Corinthians, é na base da vitória, da garra, da superação, nunca foi fácil, vai Corinthians. Mas o futebol em campo mostra que ser Corinthians não é o bastante. E o que essa administração fez com o Corinthians, e vocês sabem tudo que fez com o Corinthians. Sabe 2 pré-temporadas perdidas com o Fernando Lázaro e com o Silvinho. Sabe a humilhação pelo Vitor Pereira, sabe a manutenção do cargo de Vanderlei Luxemburgo. Mano Menezes errou hoje, errou profundamente. Mas o cara chegou a ter o quê? 2 meses? 1 mês? Teve tempo de trabalho agora. E aí inventa de mudar para 3 zagueiros. Fábio Santos zagueiro, 3 zagueiros. Ele nunca fez 5 defensores na vida dele e agora fez. Inventou, não precisava inventar, era fazer o simples, mano. O Yuri Alberto erra tudo. O Romero não foi uma partida do nível que o Romero vinha fazendo, que era boa, ok. O Maicon, o Renato Augusto, mas eu não quero individualizar para jogadores. Por exemplo, vim aqui falar do Fábio Santos. Eu sei, você sabe, a diretoria sabe, a comissão técnica sabe, os companheiros do Fábio sabem, o Fábio sabe. Ele não tem mais condições de jogar futebol. Mas ele joga com amor a camisa. Isso eu não tenho dúvida. Ele se entrega, ele se doa, mas não tem condições. E é tudo planejamento. Planejamento de uma diretoria que quer perpetuar no poder mais um mandato. E que pra mim pode ser o último da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. E eu só não falo que a humilhação de hoje é o fim. É o ponto final de renovação e transparência no Corinthians. Eu só não falo que é a gota d'água. Porque primeiro, eu não duvido que eles ganhem a eleição. E segundo, a humilhação do ano não acabou. Porque a disputa pelo rebaixamento está mais viva do que nunca. Na próxima rodada o Corinthians pega o Vasco. E meu amigo, seja o que Deus quiser, né? Porque a gente não ganha do Vasco há 12 anos. Mas o Rogério Ceni nunca tinha ganhado na Arena. O Bahia nunca tinha ganhado na Arena. E ganhou agora. E é isso. E é assim que a gente vai pro jogo contra o Vasco. Pra ser humilhado novamente, pelo visto. Porque o Vasco joga um bom futebol. O Santos melhorou o futebol. O América já rebaixado joga um bom futebol. O Coritiba joga um bom futebol. O Bahia joga um bom futebol.
a Série B, eu vou ver, vou ter lembranças da primeira Série B do Corinthians se continuar do jeito que tá. O que vocês acham? Comenta aí. Pode zoar. Foi um desabafo, deixa o seu like, por favor. Um beijo, um queijo, um caranguejo. E espero que não seja de coração os últimos dias do Esporte Clube Corinthians Paulista. Valeu, galera.